alto. É o caso de Giovana Campos, por exemplo, que agora, na Copa Pacífico de Natação, Cali, na Colômbia, ela ganhou as segundas medalhas, ela 3 medalhas de prata, no revezamento 4 por 100, 4 por 100 livre e medley, 2 bronzes nas provas de 100 metros borboleta e 400 medley, e assim, João Gabriel também, outro atleta, que várias medalhas, Sofia Gomes também conquistou medalhas, 2 prata, uma prata e 400 no 400 livre e uma de bronze, ou seja, esses atletas, eles treinam na Vila Olímpica, são treinados por Stefano Vieira, lá do SESI, e a participação dessa Copa Pacífico de Natação foi fundamental. Ana Clara Menezes, Stephanie Benvenuto, a primeira atleta conquistando 2 medalhas de prata no revezamento. Ou seja, tudo isso é fruto exatamente da crença que nós temos que o investimento tem que chegar para dar suporte, para que os atletas tenham uma condição financeira, se não totalmente resolvida, mas um suporte fundamental para chegar e realizar um grande trabalho. A Paraíba tem bons equipamentos, práticas esportivas e também se torna vitrine nacional e internacional para outras práticas esportivas aqui no estado, como o circuito de vôlei, por exemplo, que é o circuito brasileiro de vôlei de praia. Claro, inclusive porque agora no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos, a nossa dupla aqui, que é formada por George e André, que é capixaba, mas André é paraibano, faz parte do Bolsa Esporte e apoiado pelo esporte, levou medalha de ouro lá. Outros cubanos vencemos lá e trouxemos aí para o Brasil a medalha de ouro. E esse investimento é o que verdadeiramente faz com que a gente continue investindo. Nós vamos trazer agora, em novembro, para Paraíba, vai tornar a cidade de João Pessoa a capital do mundo do voleibol, porque nós vamos trazer a etapa do circuito brasileiro, que é o principal etapa do vôlei de praia. Nós vamos trazer uma etapa do sub-21, uma etapa do top 12, com as 12 melhores duplas do mundo, e uma etapa do circuito mundial. Ou seja, o mundo do vôlei de praia vai estar voltado para João Pessoa nos próximos dias aqui, nesse mês de novembro. Teremos 15 dias de eventos, todos aqui na cidade de João Pessoa, isso com um apoio muito forte do governo do estado e da prefeitura de João Pessoa também, para que a gente possa trazer e colocar a Paraíba no lugar que ela sempre esteve. Local de atletas, medalhistas olímpicos que saíram daqui das praias, das areias daqui do Cabo Branco. Compensa investir no esporte? Não tenha dúvida. Fazer o investimento que nós estamos fazendo na construção da Vila Olímpica lá de Guarabira, a reforma que nós fizemos aqui na Vila Olímpica local, a Praça de Intermares, o ginásio que estava parado há mais de 30 anos lá em Pombal, a reforma do Ronaldão João Pessoa, a reforma do Estádio Amigão, mais de 12 milhões de reais que nós estamos investindo lá. Tudo isso é para permitir que você tenha ambientes físicos ideais para a prática do esporte. E ao mesmo tempo, fomentar a participação com o apoio em praticamente todos os campeonatos nacionais aqui com os atletas paraibanos. Bom final de semana, governador. Um abraço, até segunda-feira. Conversa com o governador. Você ouve, você gosta. Rádio Pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, pontualmente, meio-dia. Confirmando em João Pessoa, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano.
F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta, 3 de novembro de 2023. O programa F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Entra em vigor lei que proíbe pessoas condenadas por racismo de assumir cargos no serviço público na Paraíba. E começam hoje, sexta-feira, inscrições no curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros da Paraíba para 2024. Paraíba institui o 24 de junho como Dia da Mulher Sertaneja Paraibana, em homenagem à cantora Elba Ramalho. E empresário é flagrado por câmeras agredindo esposa em Guarabira, mas é solto após audiência de custódia. Estudantes são atropelados na faixa de pedestres a caminho da escola, próximo às 3 ruas no bairro dos Bancários, aqui na capital. Jovem é assassinado com pelo menos 20 tiros em Cabedelo. Polícia investiga se a vítima foi executada por engano. Caso da bebê Júlia. Polícia indicia a mãe por homicídio doloso qualificado e processo enviado ao Tribunal de Justiça da Paraíba. Suspeita de espionagem. Polícia Federal investiga se a BIM produziu dossiês sobre adversários do ex-presidente Bolsonaro. Brasileiros ficam fora da terceira lista de autorizados a deixar a faixa de Gaza. Esquema de resgate do governo brasileiro está de prontidão. E Israel anuncia a morte de mais um comandante do Hamas e diz que não haverá cessar-fogo até que reféns sejam liberados. E ainda no programa de hoje, Teatro Santa Rosa completa 134 anos e tem programação especial gratuita com visitas guiadas, performance de circo, balé clássico, entre outras atrações. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. o F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo, Petrônio Torres e Anderson Soares. A reportagem é de Fábio Augusto. A produção é de Juliana Carneiro. A edição é de Cojas Indlira. E a sonoplastia é dela, Isabela Vilante. Você acompanha o programa pela Rede F5 de Comunicação. Na Grande João Pessoa pela 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade Região pela Rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Olivedos pela Olivedos 87.9 e em São Vicente do Seridó pela Rádio São Vicente 104.9 FM. No Sertão pelas rádios Opção, em Pombal 104 FM, Angelina, Cidade de Souza 102,3 FM. E você confere o programa ainda pelas rádios Alternativas, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, no Instagram, no X, o antigo Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Anderson Soares. 12 horas, 5 minutos. Alô, alô, meu povo. Alô, alô, minha gente. Alô, alô, João Pessoa. Alô, alô, Paraíba. Que alegria, hein? Que alegria, que prazer, que felicidade.
que dia especial! Sextou, minha amiga Isabela! A tão desejada, a tão esperada, a tão emblemática, a tão simbólica sexta-feira. Sextou, minha gente! Vamos pra cima, vamos embora! Energia positiva, tudo de bom pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um privilégio estarmos juntos novamente, eu aqui, você aí. A partir de agora, é no pique, é no clima, é no ritmo da informação e no ritmo da sexta-feira, minha gente! Simbora, Petrônio! A segunda sexta, é o segundo sexto da semana, Fábio Augusto. Companheiro, sextou. Já pode começar a beber ou tá cedo ainda? Depois das 14, presidente. Tá cedo, presidente, tá cedo! Bora animar, Fábio Augusto. Bora, Fábio Augusto. Bora, vai, Fábio. Deixa das 14. Fluminense. No passinho do Fábio Augusto. No ritmo do Flusão, no ritmo do Flusão. Amanhã, exatamente. tá chegando a hora. Somos todos Fluminense. É, gostei. Todo mundo pode ir arroz. Hoje é sexta-feira, bota pra torar! É no pique no clima, Anderson Soares. É no compasso da sexta-feira. O jogão da final da Libertadores. Só pensa nessa final. Ou seja, com cara de segunda. Simbora, meu irmão. Simbora, Fábio. Simbora.
Tá no ritmo? E como? Tá na expectativa? Vamos chegar às 14 horas. Deixa eu chegar às 14. Doze horas, 13 minutos agora. Agora tá todo mundo na Pop. Meus amigos, minhas amigas, a nossa classe política, os nossos representantes, não tem limites. Acordem com um barulho desse, viu? O Congresso Nacional está discutindo fundo eleitoral para 2024, recorde. Eu falei fundo eleitoral para 2024, para as eleições de 2024, recorde. 6 bilhões de reais para gastar com as eleições em 2024. Parece brincadeira, parece fake news, parece piada, mas é a mais pura verdade. É a piada de mau gosto das últimas semanas que se discutem no Brasil. Um país que vive uma crise terrível, está tentando sair da crise econômica após vários episódios, pandemia, enfim, guerras e mais guerras. E a nossa classe política não pensa em momento nenhum na ponta, no povo, nas prioridades. Muito pelo contrário, é sempre aumentar gastos públicos, é sempre aumentar privilégios, o que vai na contramão do desenvolvimento desse país. É a mentalidade dessa classe política que não deixa que esse país cresça em hipótese alguma. E são fortes, e o lobby é muito forte. Eles querem, minha gente, são 6 bilhões de reais, para vocês terem a ideia. A última eleição, em 2022, foram gastos 4,9 bilhões de reais. Ou seja, querem mais de 1 bilhão de reais numa eleição municipal, para prefeito e para vereador. Ou seja, veja se tem lógica um negócio desse. Eleição presidencial, que tem mais gastos, uma estrutura maior, uma quantidade maior de candidatos, presidente, senador, deputados federais, estaduais, enfim, 4,9 milhões. Para as eleições municipais, 6 bilhões. A pressão está sendo tão grande que eles estão admitindo rever agora. Querem que seja no mínimo o dobro do que foi em 2020. 2020 foi 2 bilhões de reais. Eles abrem, diante da pressão que está havendo, eles abrem para 4 bilhões. Ainda é um escárnio muito grande com dinheiro público.
Gente, esse país vai quebrar. Vão deixar esse país quebrar? Se fala hoje no mundo inteiro, conversa com especialista em economia, em gastos públicos. O caminho para o desenvolvimento é cortar gastos, não tem outro. Se o Brasil não rever essa rota, a gente vai virar uma Argentina, e não é exagero em hipótese alguma. Enquanto isso, os nossos políticos estão bem preocupados, meu amigo. Estão bem preocupados com os gastos públicos. Estão querendo aumentar e em níveis recordes. A população precisa acordar. Você precisa estar de olho. Você precisa mandar mensagem para o seu representante na Câmara Federal, no Senado, e pressionar mesmo para votar contra esse reajuste, que é um escárnio, que é um absurdo, que é a coisa... Na verdade, isso aí, meu irmão, é o absurdo dos absurdos contra a população brasileira. A minha indignação é tamanha que faltam palavras e adjetivos para expressar tamanha sacanagem que estão fazendo com a população. 12h17. Fala a Paraíba para ouvir. Com Anderson Soares, só a verdade interessa. 12h17 agora, 12h17, vamos embora nessa pegada, nesse pique, nesse compasso aqui no F5 até as 2 da tarde, deixando você bem informado, deixando você sabendo de tudo que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo. Notícias completas da Paraíba no meio do seu dia. Fábio Augusto, meu irmão, boa tarde, sextou, a boa do dia. Sextou, Anderson, muito boa tarde a você, boa tarde Isabela, Petrônio, a toda a equipe do F5, a você que nos acompanha de qualquer lugar desta Paraíba e do nosso planeta Terra, meu boa tarde, um abraço especial a cada um de vocês. Anderson, sextou, né? A gente vem de sexta atrás de sexta, né? Sexta foi quarta-feira, sexta foi ontem, na quinta-feira, e hoje é a sexta de fato, sexta-feira. Ou seja, tivemos esse feriado aí do dia 2 de novembro, dia de finados. Quebra tudo, né, rapaz? Feriado meu. Quebra tudo. Mas tem muita gente que comemora também. Tem muita gente que gosta. Não, e sem dúvida. Principalmente servidor público, né? Adorando, né? Não, o setor privado também. Assim, mas não emenda, os né? empregados. Mas né? não emenda. Mas o povo gosta. Mas não emenda de serviço público, emenda. Emenda. Não? Hein? Pega um embalo, né? Rapaz, até um feriado que era... Você me lembrei bem dessa questão, porque eu achei um absurdo. O feriado do servidor caiu no sábado, né? Sim. Meu amigo, se você não for servidor público, um feriado cai num dia que não é útil, acabou-se. Você perdeu aquele feriado. Mas no serviço público tem que compensar. Gente, pelo amor de Deus, olha a mentalidade mesmo. Como é que esse país vai crescer, gente? E vem aí mais um feriado, viu? Gelo, agora em outubro, em novembro. Estão querendo 19, aí um outro feriado. Antes, agora a data, agora eu vou ficar devendo, mas vou buscar aqui já eu trago a informação que estão querendo colocar a morte de Zumbi do Palmares como feriado nacional. Aí, deixa de brincadeira. Isso. Não, já é feriado em alguns estados, né? Em alguns estados, né? Mas estão querendo transformar esse feriado que é... Da consciência negra, não, é a morte de Zumbi do Palmares mesmo. No dia, Estão querendo Marte, transformar... Né? O herói. O herói, negro. né? É feriado demais nesse país, meu irmão. Vai conversar com empresários pra tu ver. Pra tu ver a questão desse feriado. O prejuízo que gera economicamente para o país. Aí Petrônio ainda trouxe aqui, foi essa semana, não foi? A comparação com a Europa. A Europa é de segunda a quinta, Segunda a quinta, né? Não, mas não são todos os países, não. São alguns mais alguns países da Europa, isso, alguns países da Europa. Querendo que trazer essa ideia aqui pro Brasil, ó. Porque a cultura desses países permitem, né, que eles possam fazer isso. Aqui a gente tem intensificar. Feriado com a gota. Mas isso, antes. Meu boa tarde a você. Trazer também o boa tarde aqui aos estudantes, aqueles que vão fazer as provas do Enem, que começa neste domingo, certo? Vai ser domingo e no próximo dia 12, ou seja, trazer uma boa sorte a eles, que eles possam ter se preparado bem o bastante para fazer uma boa prova e, consequentemente, conseguir êxito nelas, né? Nesse domingo serão aplicadas provas, acho que da área de humanas e também a tão temida redação, viu, Anderson? A tão temida redação é logo agora, neste domingo. Já é agora, Já é agora. E qual será o tema, hein, bicho?
Caramba, grande expectativa. Vários especialistas, eu estava acompanhando algumas entrevistas de especialistas, pessoal que trabalha com isso, professores que acompanham, diz que geralmente nos últimos anos o tema é relacionado a problemas, certo, da sociedade sociais, né? Que ocorreu no primeiro semestre. No primeiro semestre do ano. Então não falta tema não falta pauta não, meu Ou seja, os então, problemas sociais que ocorreram no primeiro semestre. Sim, então, geralmente esses dos últimos anos estão sendo pautados para cair, né, na redação do Enem. Então a você, estudante, você que está se preparando há um bom tempo, então eu desejo a você boa sorte, que tenha preparado, calma, tranquilidade, relaxe, já estudou, já fez sua parte? Já estudou, fez sua parte. Agora entra o emocional, viu? Que é fundamental, minha gente. É o emocional, dá uma relaxada, procura conter essa ansiedade, respira profundo, tenta pensar positivo, tenta que vai... Porque a gente só tem mania de pensar que vai dar errado as coisas. Da mesma forma que a gente já tem a tendência natural de lado. Exato, de pensar, pensa que vai dar certo também, elabora os teus pensamentos que dá certo, já deu certo, né? É verdade, deixa o pessimismo de lado e toca pra frente. Relaxamento, já estudou, se preparou, relaxa. Se fez a parte, né? Agora, se não fez, meu irmão, tu tem que ficar nervoso mesmo. A gente tá falando aqui pra quem realmente se fez preparou, sua parte. Né? Aquele que não fez sua parte é boa sorte mesmo, amigo. É só boa sorte mesmo. Ei, cadê sua opinião? Quero ouvir sua opinião sobre esse tema que tá lá no Congresso Nacional. Vamos pautar semana que vem o aumento tapa na cara, viu? Tapa na minha cara e na tua... Anderson. Não, peraí. Não é possível que você seja a favor disso, não. Já tô sentindo você, Anderson. Pelo contrário, eu até me surpreendo quando você vem aqui impondo sua voz, seu vozeirão aí, sua contestação em relação a isso, e tá defendendo o plebiscito. Você quer que eu seja a favor, meu irmão? E tá defendendo o plebiscito. Não, e você quer que eu seja a favor desses caras, né? E tá defendendo o plebiscito aqui, para gastos ainda mais. O dinheiro vem da onde? Não, aí é diferente. O dinheiro vem da onde? Sem gastos. Você vem plebiscito vai realizar sem gastos. Plebiscito sem gasto, Anderson? Quando a eleição em outubro, né? O ano que vem. Volto a dizer, o menino inocente. Não é o ano que vem a eleição? Aqui, esse rapaz. Dia 2 de outubro, né? Faz o plebiscito lá, aí só vai sepultar quando houver esse plebiscito. Aproveita, meu irmão, que a eleição só aí eles vão prefeito e vereador. Prefeito e vereador. 2 cargos só. 2 cargos e só. O plebiscito. Prefeito, vereador e o plebiscito. Acabou, sem custo nenhum, já tá na previsão. Agora não venha comparar plebiscito, que não vai ter gasto, com aumento exorbitante de 6 bilhões de reais para gastar em campanha não, meu irmão. Entra campanha, sai campanha e os valores vai aumentando. Só vai aumentando. Por eleição, conforme você bem destacou, eleição municipal. A gente teve uma eleição presencial praticamente há um ano atrás aí, foram 4,9 bi. 4,9 bilhões. E a eleição de 2018 tinha sido algo em torno de 3 bi. Aumentaram 1,9 bi. E a 2020, 2 bilhões. 2 bilhões, né? Ou seja, e agora estão querendo 6 bilhões. Olha só como nossos políticos são espertos. Nosso sistema... Eu não só vou botar na questão dos políticos, não. Nosso sistema eleitoral é dessa forma, amigo. Nós estamos vivendo no Brasil. Se acostume com isso. Gasto público vai aumentar cada vez mais. Não, eles mas que estão lá no não poder. Não vem tirar dos políticos, não. São eles que decidem. E o sistema eleitoral como um todo. São eles que aprovam. O sistema eleitoral como um todo. Não venha colocar... Que sistema? O sistema eleitoral... Cadê o TSE aí? O TSE existe pra quê? Se faz parte lá, existe pra quê? Que TSE, homem? Que TSE não tem nada a ver com isso aí, não. Então aí você tá concordando comigo aí que a justiça como um todo nesse país... Mas a justiça vai fazer o quê? Quem legislam são eles quem determinam. Amigo... O STF que poderia, se bem que ia ser acusado de invadir em outro poder. Mas isso é um absurdo, cara. Isso não existe de jeito nenhum. Enquanto isso, os recursos do PAC para Paraíba, os menores do estado, aliás, do país, um dos menores do país, o menor do Nordeste. E ainda aí tem não tem dinheiro para o PAC, remanejamento, contingenciamento, sei lá o que é, né? Estão dizendo que não é contingenciamento, não. É remanejamento. Tira daqui, vai para ali, aquela coisa toda. Mas o fato é que tá faltando dinheiro. Foram poucos recursos do PAC aqui para Paraíba. Ou seja, a prioridade é campanha eleitoral, Fábio? Pelo
amor de Deus, meu. Vamos reagir, meu povo. Se não houver pressão da opinião pública, eles não recuam em hipótese alguma. Recua não. E a gente viu tá louco, que a pressão popular deu resultado. Você lembra em 2013, não lembra? Quando o povo foi às ruas? Foi às ruas, né? Foi às ruas contra o aumento das passagens dos 20 centavos lá em São Paulo, que teve aquela reação. Foi aquela convulsão social. Foi. Que, na verdade, ninguém sabe. A pauta começou por aí, não foi? Foi os 20 centavos do reajuste da passagem lá em São Paulo. Aí, ou seja, o Brasil acordou, a população acordou. O gigante acordou, fez o barulho que tinha, mas voltou a cochilar, a entrar, a hibernar. Foi. A hibernar. Mas vamos provocar esse gigante para acordar. A começar daí, com esse fundão. O fundão da vergonha, fundão eleitoral. É inadmissível aumentar. Você sabe que eu sou radicalmente contra aumento de gastos públicos, né? Já está aprovado por A mais B que quer levar o país, meu irmão, para o subdesenvolvimento, quer quebrar um país, é gastar assim, e de forma irresponsável, né? Sem uma contrapartida fiscal. Aí a gente termina entrando nas questões ideológicas. Querendo ou não, o PT, a esquerda, tem essa prerrogativa, tem essa ideologia de aumentar gastos públicos. Eu sou radicalmente contra. Eu sou a favor da contenção dos gastos, otimizar os gastos, meu irmão. Fazer a iniciativa privada gerar a riqueza desse país. Aí a gente vem nessa luta, meu irmão, já de anos. Houve um pequeno avanço nos últimos 4 anos em relação a gastos, se bem que no final a coisa degringolou, um absurdo. Vai a minha crítica aqui também. Mas, meu irmão, para estar aumentando o gasto público dessa forma, Petrônio, é inaceitável, meu irmão. É inaceitável. Eu tava ali numa ligação e só vi os gritos de Fábio Augusto. O que foi? Você só vem dizer que sou eu que tô gritando. Não, eu só escutei você. Fui eu. Hoje eu tô arretado. Você também gritou, foi? Tô. Mas eu só escutei o Você não tá revoltado não com o aumento do fundão que os cabas estão querendo aí? Recorde de 6 bilhões de reais. As eleições de 2022, 24 agora. Para 2024. O ano passado foi quanto? 4,9 bilhões para presidente da República. Governadores e o Congresso, né? E o Congresso. Um terço do Congresso. Isso. Senadores e deputados federais. E se cochilar passa, viu? Rapidinho, semana que vem. Não, quem manda no país é o Congresso mesmo. Quem manda no Brasil chama-se Congresso Nacional. A gente vive num sistema semi-presidencialista, né? Por que não muda logo para parlamentarista, hein? Porque... Já teve consulta, né? Já teve consulta, exatamente. Não, já teve um plebiscito, né? Onde o brasileiro decidiu que o sistema é presidencialista. Mas a força hoje do Congresso é tão grande... Os caras ficam reféns. O Congresso está executando hoje. Hoje não, né? Já vem de algum tempo. O Congresso Nacional Brasileiro hoje, ele executa. Parece que o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, é o presidente da República. Porque, eu vou dizer a você, se os caras quiserem derrubar um veto do presidente, eles derrubam. E promulgam a lei. Ou seja, que presidencialismo é esse? Não é? Acontece também nos estados, acontece também nos municípios. O legislativo se sobressai ao executivo. É? E as emendas impositivas, as emendas de bancadas, são verdadeiras fortunas mesmo. São verdadeiras fortunas. Um deputado federal hoje... que foge da prerrogativa do legislador, um deputado federal hoje tem mais ou menos 150 milhões. Tem mais força do que governadores, deputado. Se Os brincar, prefeitos estão querendo mais estar próximo de deputado do que de governo. Pois é, porque ali, meu irmão, os prefeitos podem fazer o que bem quiserem, como, por exemplo, com as emendas PIX, que eles investem ou não investem, né? Ninguém sabe, porque não é rastreável, quer dizer, não era, né? Entrevistamos aqui Nominando Diniz, presidente do TCE, que desenvolveu um sistema, o nosso Tribunal de Contas do Estado, para conseguir rastrear as emendas PIX dos prefeitos paraibanos. Ou seja, prefeito que pensava em fazer coisa errada com as emendas PIX, porque é um absurdo, bicho. Você já recebe os seus impostos, os municípios já recebem os seus impostos, e aí vem
esses valores fantasmas, porque não eram, e boa parte dos municípios do Brasil não são. É porque o TCE da Paraíba é um TCE de vanguarda. Mas se você pegar a maioria dos estados e a maioria dos municípios brasileiros, essas emendas PIX não são rastreáveis. Não são rastreáveis. É um problema. É um problema. Há quem diga isso. Olha, eu estava começando o jornalismo já faz uns 20 anos. Eu lembrava esse debate sobre emendas, sobre prerrogativa dos de Carlos era criança que assistia na televisão. Ele dizia que era criança, olha a onda. Era criança e já me via na televisão, né? Os especialistas falando que a porta de entrada da corrupção estão aí nessas emendas, meu irmão. Olha, isso há 20 anos. E a coisa piorou, degringolou de forma absurda para chegar a esse ponto aí que você está dizendo. Os caras mandam no orçamento, literalmente. Com o Bolsonaro foi assim. Os caras mandaram, aliás, a relação que, inclusive, em princípio, a gente torcia para que houvesse uma quebra de ruptura. Não conseguiu, pelo contrário, se entregou ao Centrão e ao Congresso. E Lula, que prometeu agora também, entregou novamente, se rendeu. Aí fica difícil, fica não? Uma ruptura, e não adianta brigar, né? Pois é. Não adianta brigar. Não adianta ir pra cima do Congresso porque, amigo, leva fumo. É fumo. Olha, ainda dentro desse tema de absurdos da política, a Câmara de São Paulo aprova a reeleição ilimitada para presidente. É o Milton Leite, né? Milton Leite conseguiu essa proeza, viu? De se reeleger agora ilimitadamente. Na cidade de São Paulo? Cidade de São Paulo, cara. Pra tu ver como a coisa é complicada, rapaz. A cultura política nesse país. É o poder. Os políticos vão na contramão, Petrônio Torres. Quem senta na cadeira, meu amigo. Cadê a sintonia com as ruas, com a opinião pública, com a população? Eles só pensam nos seus próprios privilégios. É no poder, é na caneta. Aí a gente tem que pedir socorro. Tem que engolir, fazer o quê? A Xandão. Pois é. São por essas e outras, meu caro Fábio, que abre espaço aí para o Xandão agir para conter determinados excessos. E em determinados excessos eu concordo. Eu tenho críticas e tenho elogios ao Xandão. Se não fosse ele, muitos excessos não eram contidos, mas também, na ânsia de conter esses excessos, ele também termina extrapolando. 12h33 agora. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial, não desliga o rádio, não troca de sintonia. Na sequência a gente volta trazendo mais informações e eu quero a sua participação, sua opinião, sua análise sobre esse tema e outros que vamos trazer aqui no F5. Manda tua mensagem 8809-8989, 8809-8989 é o zap do F5, a gente volta já. F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Um dia atrás do outro, construindo um sonho, imprimindo nossa história, olhando muito além, qualidade nos detalhes, colorindo seu mundo também. O futuro chegou e a Gráfica JB hoje tem mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Gráfica JB, 40 anos à frente. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011.
geração Ford Ranger Robustez. Tecnologia e novas experiências. A revolução do segmento você encontra aqui na Caoa Ford. Nova Ranger 2024 XLS a partir de 234.990 com mega variação do seu seminovo na troca. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Ford e saia de carro novo. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. No trânsito, escolha vida. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Tintas Ditex, um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores pra te oferecer. Tintas Ditex é a melhor pra você. Vem! Tintas Ditex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas Ditex é a preferida. Tintas Ditex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Ditex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Ditex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Ditex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83996052857. Aproveite a promoção e garanta já sua Ditex. Tintas Ditex. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Anderson Soares. 12 horas 39 minutos agora, 12h39, de volta com F5 aqui pela Pop FM, trazendo um recado pra você, meu amigo, minha amiga. Deixa eu falar da rede de postos que mais cresce, Isabela, do estado da Paraíba, que tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul, aqui da capital. A opção Geisel parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você, meu amigo. A postos por você, minha amiga. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h40, chegou a hora mais saborosa do programa, mais deliciosa. Deixa eu falar agora do restaurante Antônio de Martinha, minha amiga Thaísa. Sextou, Thaísa. Você hoje não pode fazer a comida, você hoje não vai pra cozinha,
você hoje tem que fazer o pedido lá no Tonho de Martinha, viu? Comida sertaneja de primeiríssima qualidade, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. São 12 temperos naturais, rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça, linguiça artesanal e muito mais. Faça seu pedido agora mesmo pelo WhatsApp, que é o 998179826, 998179826. E vá por mim, peça hoje aí um cordeiro na cachaça, que ainda não chegou aqui pra gente, né? Tá só na promessa, mas vai chegar. Vá por mim, mata esse meu desejo aí que Petrônia ainda não matou, viu? 998179826, Tonho de Martinha. Queijo coalho, frango sertanejo, com cebola e alho, pernil no mel de engenho, com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro, cada pedacinho do sertão, puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós, peça já sua quentinha. 12h41 agora, vou liberar o WhatsApp para você interagir conosco aqui no F5, 988098989, 988098989, manda a tua mensagem de voz de 30 a 1 minuto no máximo, para dar a oportunidade de muitas pessoas participarem. Traz o seu recado, criticando, elogiando, discordando, sugerindo, opinando, enfim, mete bronca aqui no F5. Tem gente com a gente? Alô, boa tarde. Meu amigo Anderson, boa tarde. Só para corrigir aí, para dizer que o serviço público do Executivo Federal funciona hoje normalmente, viu? Fechou não, viu? Executivo Federal funciona normalmente hoje. Foi feriado ontem, hoje funciona normalmente. Não emendou não, viu? Não sei estado e município, mas o Executivo Federal não emendou não. Aí, uma grata, eu sei que o estado e município emendaram. Agora, governo federal não aqui na Paraíba, os órgãos federais na Paraíba, que bom, hein? Uma grata surpresa então. Araújo do Valentina, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Um abraço, Pepe. Aí, os nossos queridos amigos, todos vocês, fazem parte da bancada aí, Fábio. E o nosso querido Coxinha. Boa tarde, ouvinte. Veja bem, moçada, você tem que saber o que ocorre aí dentro. Tudo quem comanda é a governabilidade. Se cair fora disso aí, o cara tá ferrado. O Brasil não sai do canto nunca. Tem que ser aí, essa governabilidade tem que ser negociada, não tem como não. Nós temos 3 poderes, mas o mais forte que tem é o legislativo mesmo, não tem ponto de correr não. E não adianta chorar, nem jogo. O que dá pena é vocês. Aí tem dia que fica brigando quando fala em Bolsonaro, Fábio, só falta morrer. O que é que esse homem adianta? O que é que esse homem tem de conteúdo para o Brasil? Esse é um homem inócuo, rapaz. Pelo amor do pai, nos ajuda com isso. Fica os filhos dele agora, tudinho, atanazando com aquele velho galego, tudo atrás de pegar o dinheirão do mundo, tudinho, principalmente para sustentar ele e tentar fazer dele, sem ter prestígio nenhum, cabo eleitoral. Olha aí, Fábio, tá vendo aí? Que Araújo disse aí? Agora, de fato, Fábio, tu tinha uma grande esperança ou não? Inclusive foi a promessa de Bolsonaro romper com a política velha, com esse Congresso fisiologista. Não foi a promessa, não foi? Sim. Receber um cheque em branco, meu irmão, da população para fazer isso. Teve condições de fazer e não fez. É a grande frustração, pelo menos a minha, a grande frustração com o Bolsonaro, que ele não fez o que ele disse que ia fazer. Se esperava isso. Tentou, uma sabe, ruptura, de fato, tentou democraticamente. Fazer, tentou fazer, sabe? Mas ele viu que o sistema é mais forte. Não, o sistema é mais forte, ele vacilou demais, Fábio. Ele vacilou, principalmente, sabe aonde? Lá na época lá da pandemia, que ele não teve postura de um presidente da República, né, dando mau exemplo, aí ficou refém do Congresso, ele ficou na mão
do Congresso. O Congresso, vamos pegar ele aqui. Como? Vamos pegar pelo Ficou mocotó como dele. No Congresso. Não tô entendendo isso. Com as CPIs, né? Que Não a tô partir entendendo dali, esse a partir exemplo, dali não. começaram Ele ficou a criar essas refém CPIs. na mão do STF. Que Não, disse, do "Epa, Congresso também. epa, Aí vieram denúncias olha, contra os olha, filhos. o governo aí vai aquela federal coisa só tem o toda. trabalho de Aí enviar teve que dinheiro. ceder, né, Petrônio? Teve que ceder, senão Foi bobagem, cortava a de cabeça bobagem, do homem. Fábio. Besteira em Porque cima de besteira. Não, ele começou, Foi. ele tá trazendo, você tá falando de quê? Das ações Não. dele ou das falas dele? Eu tô falando de Não, que você veio me Bolsonaro perguntar, ele- foi uma decepção pra mim no Ações sentido e dessa fala. ruptura que ele prometeu com o Congresso. Acabar com isso, toma lá da cá, acabar com o fisiologismo, deixar de ser refém. Ele prometeu isso. Tentou. Começou até bem. Tentou fazer. Mas aí, a partir do momento que ele começou a fazer besteira na pandemia, ele foi obrigado a ceder, ele ficou refém do Congresso, se não cortava a cabeça. Mas erros dele. Erros próprios dele. Refém, todo presidente vai ficar. Ele não, Todo porque ele recebeu uma presidente carta branca vai da ficar. população, cara. Todo Nunca presidente. antes na história do Brasil. Nunca antes na história. Bolsonaro foi eleito contra tudo, contra todos, contra o sistema, sem partido. Foi um marco na história política do Brasil. Tinha de tudo para fazer diferente. Todas as condições. Tentou. Volto a dizer aqui, tentou implementar, só que o sistema ali no Congresso é forte, você sabe disso. Não, claro, Você e ele sabe deu disso, motivo? ele sim, dando E ele deu motivo, motivo? fazendo besteira em Óbvio. cima de besteira. Os caras foram lá, amarraram ele, amigo. Amarraram não só ele, mas como Ou vem como pra cá todos. ou a gente Como todos os tora teu presidentes. pescoço. Todos os presidentes. Agora, o presidente Lula é um cara, digamos, uma raposa velha, já esperto, já sabe como funciona todo o sistema. Mas também Foi prometeu presidente. que não ficaria refém Todos do vão Congresso, prometer, do orçamento. todos vão prometer e todos Também vão ficar. tá refém. Nesse regime hoje que esse país vive, todos os presidentes ficarão de mãos atadas diante do Congresso. Juliana, boa tarde pra você. Entra Boa aqui na tarde, discussão. meus amigos do Sextou. Se me permitem participar aí da discussão, Pois não. eu concordo com o Fábio Augusto em partes. O sistema, de fato, acaba fazendo com que muitas concessões precisem ser feitas por parte daqueles que chegam com muitas ideologias, enfim. Agora, por outro lado, vamos combinar, Bolsonaro nunca enganou boa parte da população, né? Ele já se apresentou Mas desde enganou sempre. tanto que foi eleito com aquela votação. Ele já se apresentou desde sempre com o que ele de fato era, com o que ele de fato se propunha, as falas dele e o histórico dele como deputado absolutamente inepto, absolutamente sem expressão nenhuma nas instâncias que ele assumiu, e inclusive o histórico dele no Exército Brasileiro, as expulsões, casos de terrorismo, prisão, as falas dele ao longo da história, a falta de proposituras nas instâncias deliberativas, enfim, ele sempre foi aquilo que se apresentou. As pessoas tinham aquele discurso de, não, vamos colocar ele porque ele vai colocar os técnicos que sabem, os cientistas para governar. Isso aí ele colocou. Ele colocou o Isso aí Exército Brasileiro, que foi o ele governo. colocou técnicos. Ele O governo colocou- dele ele foi teve eminentemente técnico. Não foi. Nisso Não aí ele foi. rompeu. Não foi. A gente sabe, inclusive, o que Óbvio que aconteceu na foi. pandemia. Você não lembra os nomes A gente sabe o que dos aconteceu ministros? na pandemia. Na pandemia, a gente... O governo, a Secretaria, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, você vem me dizer que houve Sim, técnicos? O que houve lá é outra aconteceu- história, mas que foi composto por técnicos, isso aí é fato, isso não se discute. Técnicos formados aqui via Aí é outra online, história, né? Mas Só ele pode ser, rompeu, porque- mas ele vamos rompeu com a combinar. tradição de nomear político. Nisso aí ele rompeu. Isso aí é fato. Então aí a gente tem Agora, eu pontos esperava de vista que ele- diferentes do que ele que rompesse são, com do o que são Congresso. técnicos e capacitados. A gente tem pontos de vista diferentes, a gente tem concepções diferentes do que são de fato técnicos. Não, são pessoas técnicas que não são Sinceramente, políticas, não eles foram eram provados na técnicos. política, O eram governo técnicos. que mais contratou militares do Exército Brasileiro foi o governo Jair Sim, mas é outra Bolsonaro. E não discussão, são Juliana. técnicos. Eles não Quando são a gente técnicos. Eles diz são técnico, militares. tá fora da política, ele rompeu com Não isso. é isso. Não, técnico não significa que está fora da política. Especialista na área. Mas não E ele foram, colocou meu todos amor, que são não especialistas foram na área. não foram especialistas. O fato de não serem tradicionais na Com política exceção do não é Mandetta, que é era da sinônimo de serem técnicos capacitados para exercerem tal função. Aí é uma outra discussão. Não é exatamente a mesma discussão. Você está dizendo que o fato dele ter colocado pessoas eu que tô não dizendo são que da ele tradição rompeu com o política. tradicional, com o modelo político. E isso não Nisso, na significa que composição, são ele... técnicos Não, capacitados. aí se vai dar respostas, se vai ter Isso é resultado, aí é outra coisa. história. Enfim, Mas aqui, que o ele que colocou, eu ele gostaria colocou. de dizer é, ele fez exatamente o que ele se propôs. Ele veio com discursos rasos, ele veio com discursos reacionários, racistas, fascistas, desde o início. E as pessoas que votaram nele votaram justamente porque se identificaram com esse tipo de discurso que estava guardado dentro de si. E estavam fingindo que
que não viviam isso, que aceitavam determinadas coisas, e quando uma pessoa que não tinha vergonha de externalizar esses preconceitos, essas falas horrorosas, encontrou uma pessoa ali que representava exatamente o que ele pensava, as pessoas foram lá e votaram. Não foi porque acreditava nele, não foi porque acreditava na capacidade de colocar técnicos, que ele não colocou técnico nenhum. De romper ele não com o sistema que ele prometeu. Sistema, o cara que tem 40 anos no serviço público, meu amigo, qual é o sistema que ele vai romper? Ele está desde da década de 70 como deputado absolutamente inexpressivo. Mas ele a família teve dele totais toda. condições de romper. Isso aí ele teve. Ele recebeu toda carta branca da população. A família dele toda, ele colocou todos os filhos, as ex-mulheres, as mulheres, todo mundo da família dele na política. Como é que ele vai romper, rapaz? Não rompeu com nada. E ele, desde o começo, se apresentou como isso. As pessoas fingiam, não, eu vou colocar, porque quando chega lá, a gente manipula o bobo da corte. Coisa nenhuma, é porque as pessoas encontraram um representante do que elas pensavam no fundo. Ele sempre se apresentou e sempre mostrou ao que veio. E nisso ele foi inteligente. As pessoas votaram nele não e ele foi apesar dele, mas exatamente pelo que ele é. Politicamente ele foi inteligente de absorver esse sentimento, que é a maioria na população. Eu só quero deixar registrado aqui que a votação de Bolsonaro aumentou de 2018 para 2022, certo? Então ele não enganou parte da população. Ele não enganou ninguém. Ele não enganou, ele sempre foi aquele, e o pessoal que votou nele ainda ele aumentou. Agora Lula tem bem mais voto que ele, teve bem mais voto que ele, é fato. Então pronto, se deu nessa questão. E em relação a falas homofóbicas, até agora não vi nenhuma condenação de Bolsonaro por conta disso. Não vi nenhuma condenação. Eu vou até me abster a comentar sobre isso. Eu não vi, porque é muito fácil, Juliana, você pegar o microfone, abrir e dizer, o cara falou isso, e cadê uma condenação dele? Quem sofreu isso? Por que não entrou na justiça contra ele? Há condenações, na verdade, há progresso de investigações que vão culminar, sim, em condenação. Espero Deus em breve. Mas aí é um juízo de valor que você está fazendo. Está na justiça, meu querido. Está na justiça. Responder é uma coisa, agora ser condenado é outra. Eu dando um Google de 30 segundos aqui, a gente encontra uma série... de processos que ele responde. Não significa dizer que ele... Condenado é outra história. Os processos judiciais levantou aqui, não há nenhuma condenação. Eu posso até te processar porque tu tá sentado aqui do meu lado, eu não queria que do meu lado. Falou condena automaticamente? É assim que você propõe? Porque os processos judiciais precisam vencer etapas. Processo, a gente faz processo toda coisa. O devido processo legal precisa ser cumprido. Eu mesmo fui processado por um político aqui mais de 5 vezes. Ganhei todas. E vocês não acreditam que o devido processo legal precisa ser cumprido? Ele já deveria ter sido condenado, é isso mesmo? Não, ninguém está discutindo isso. A questão foi que ele disse que não havia nenhuma condenação contra Bolsonaro. E é isso exatamente o que eu estou dizendo. Os devidos processos legais estão em curso. Então vamos aguardar para quando for condenado. Não precisa fechar os olhos para quando Bolsonaro diz, por exemplo, que os negros são medidos em arrobas, que jamais permitiria que um filho dele namorasse uma mulher preta. Várias e várias falas que a gente, como imprensa, fechar os olhos é vergonhoso. Vamos combinar, minha gente. Não é fechar os olhos, é a questão do que foi colocado aqui em debate, que condenado até agora, condenação não existe, né? Vamos colocar o povo para falar com a gente? É bom. Pepa, boa tarde, F5. Foi o único presidente que teve coragem de bater de frente com o judiciário, Pepa. O que eu não gostei de Bolsonaro foi quando ele escalou o diretor da Polícia Federal, Ramacho, e Alexandre de Moraes se intrometeu e não aceitou, e ele aceitou o que Alexandre de Moraes impediu ele de indicar, que todos os presidentes indicaram o cara para a Polícia Federal, e Alexandre de Moraes barrou, que não era para ele ter aceito, era para ele ter se imposto, mas não. Aí foi onde ele começou a cair com o judiciário. Ele começou a bater o pau no judiciário, mas foi o único presidente que as estatais dava lucro. Vê se hoje alguma estatal está dando lucro, Pepa. Não tá, rapaz. Você é de esquerda, né, Pepa? Boa tarde, Nélio Motorista. Eita, Pepa. E aí, Pepa? É Nélio. Eu não sou nem esquerda nem direita. Eu sou ambidestro, entendeu? O que quer dizer ambidestro? E você é dos dois lados. O lado que faz o bem pro povo de João Pessoa. Não, não tem um lado não, meu irmão. Tem um posicionamento sobre esquerda e direita. Sim. Não sou comunista, não sou esquerdista, não sou eu também. Eu tenho liberal. Eu sou minha ideologia, mas não sou extremista. Não, jamais. Consigo enxergar erros e acertos em ambos os lados. Né? Perfeitamente. Erros e acertos de ambos os lados.
Por exemplo, essa questão de técnicos, todos os governos têm ministros, governadores têm secretários, prefeitos têm secretários técnicos e não técnicos. Por exemplo, Haddad é ministro de quê? Economia. Economia. Ele não é economista. Político, mas está sendo um bom ministro. Está sendo um bom ministro. Surpreendendo. Uma coisa não inviabiliza outra, de forma alguma. Não vai inviabilizar de forma alguma. Mas ele rompeu. Nisso aí ele cumpriu. Ele prometeu romper com as indicações políticas e a equipe dele foi eminentemente a escolha dele, né? Porque antigamente os políticos, os partidos é quem indicavam, né? Só ratificando a fala que fiz há pouco, Bolsonaro é condenado a pagar 150 mil por declaração homofóbica. Está no Poder 360. Outra matéria, Bolsonaro é condenado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por ter declarado que negros quilombolas não servem para nada. Isso rapidamente aqui colocado. Só para dizer que não houve nenhuma condenação, houve sim, e há outras que estão em processo, e aí cumprindo o devido processo legal. Então aí já muda. Então se já tem condenação, pode realmente falar é homofóbico. Foi condenado. E racista. Em primeira instância, é? Isso aí foi em primeira instância? Sim, em primeira instância. Mas é uma condenação, exatamente, de qualquer forma, né? 12 horas e 56 minutos agora, 12h56. Deixa eu só trazer aqui, o deputado Evásio Bezerra está conosco aqui na linha, quer participar aqui do programa. Ô deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu recebi aqui uma informação de que o senhor, durante uma live que fez hoje, não sei se foi agora que o senhor fez essa live, terminou de fazer essa live, que comentou que vem sofrendo ameaças de morte. Eu queria saber, compartilhe conosco se de fato procede essa informação e qual a motivação disto, deputado, se é que existe. Boa tarde. Boa tarde, Anderson, Thaís, não sei quem é que... Não sei se Fábio Augusto Tá. está aí nos Petrônio, Fábio Augusto e Juliana. A todos os amigos, um abraço a Juliana, ao nosso... Petrônio e Fábio. Né? Petrônio, meu amigo Petrônio Torres e Juliana. Então, veja só, não é ameaça de morte, não chega a tanto, né? Porque senão eu já teria ido à polícia e tudo tal, fazer o que um cidadão deve fazer. Mas agressões através das redes sociais, com xingamentos, com palavras extremamente agressivas, e você sabe que isso é crime. Alguns eu estou printando, eu apaguei alguns, mas printando, lógico, né? E vou avaliar se faço uma interpelação judicial. Até porque eu sou do princípio de que o direito de um termina, ou o meu direito termina, quando começa o dos outros. Eu, na minha vida, em praticamente 30 anos de vida pública, sempre fui pautado no debate, nos grandes debates, mas nunca faltei com respeito a ninguém, nunca parti para agressão de ordem física para absolutamente ninguém, nem de ordem moral também. Eu abomino esse tipo de debate. Não fujo, mas abomino e não aprovo e nem gosto. E sempre passo todo dia isso para meu filho, Léo Bezerra. Então, em função dessa minha conduta, que parecem ser, a princípio, antagônicas, mas verdadeiramente não as são, a primeira é que, com relação ao nome João Pessoa, é um nome que está consolidado há 93 anos na nossa sociedade, na Paraíba, no Brasil e agora no mundo. Nós lutamos muito, quando eu digo nós, eu digo os ex-gestores, ex-governadores da Paraíba, ex-prefeitos, sem exceção, que lutaram até antes de Damásio Franca, até os que eram nomeados na época da ditadura, lutaram muito para que João Pessoa ocupasse a posição de destaque que, graças a Deus, ela passa a ocupar hoje nacionalmente e internacionalmente. Com a palavra, o pessoal do trade turístico, os proprietários de hotéis de João Pessoa, que haverão de concordar com o que eu tenho dito. E você sabe, Anderson, vocês que fazem comunicação e entendem de marketing, que uma marca você não cria em um mês, em um ano, e isso depende de anos e mais anos, 10, 20, 30 anos. Nós cansamos de apanhar para a bela hospitaleira cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no quesito turismo. Hoje os papéis já começam a se inverter por conta de todo um trabalho, e eu repito, a contribuição de muita gente. E aí você tem, além disso, esse grande prejuízo. Você imagine aí o cara que construiu uma marca do comércio aqui de João Pessoa, associando a sua marca à cidade
os documentos de ordem pessoal, porque ninguém vai me convencer, e alguns têm até postado que é mentira minha, que eu estou mentindo, e dizendo que ninguém vai ser obrigado a mudar documento. É claro que vai, ninguém é bobinho para entender, compreender, que se você tem um passaporte, e no seu passaporte está lá a sua origem, a sua residência em João Pessoa. Se João Pessoa mudar o nome, lógico que você vai ter que mudar o seu passaporte. Não interessa se é daqui a uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, que você vai pagar. E você vai gastar combustível, vai pagar passagem, vai gastar táxi, vai gastar Uber, para assim proceder. Da mesma forma com a sua identidade. Então, ele está mentindo, ninguém é obrigado a trocar, tem uma fase de transição. Mas a pergunta é, você tem que trocar ou não? Porque está lá, a sua residência eu acho que não tem na identidade, mas tem onde você nasceu. Tem lá, João Pessoa, a sua naturalidade, não é isso? E, enfim, o resto dos documentos, a parte cartorial, que você teria que modificar tudo, escritura de imóveis, registro de imóveis, a prefeitura modificar tudo, pessoa que mexe com internet, tudo seria, na minha avaliação, uma coisa que traria muito mais malefícios do que benefícios para a cidade. Até porque João Pessoa hoje, graças a Deus, está ocupando uma posição de destaque no cenário turístico nacional e internacional, em função de todo o trabalho, eu tenho que ser repetitivo com relação a isso. Daí eu ter me postado contra uma PEC que foi colocada na nossa Constituição em 1989 e alterando o artigo 82 das disposições constitucionais transitórias, modificando esse artigo e apenas dizendo que a aprovada PEC, a capital da Paraíba se chamará João Pessoa. Ponto final nessa discussão, Anderson, que eu fiz há 20 anos e faço há quase 30 com os meus mandatos na Câmara da Capital e na Assembleia Legislativa. E durante todos os meus mandatos, 5, esse assunto veio à tona, esse assunto veio à baila, e assisti e acompanhei pesquisas em portais, pesquisas através de emissora de rádio, principalmente na época era o programa de maior audiência na nossa cidade, nesse horário, que era Luiz Otávio. Então foram muitas as pesquisas que foram feitas e eu acompanhei tudo isso. Além de debates na Câmara, principalmente figuras e grandes companheiros de Câmara Municipal. Falo do ex-vereador Fuba, do ex-vereador Fernando Milanês Filho, o pai do atual vereador Fernando Milanês Neto. Eles tinham uma posição clara, Milanês defendendo a permanência e Fuba numa posição clara também de fazer com que, ou de trabalhar para que fosse alterado o nome de João Pessoa. Ô deputado. Sinteticamente é isso, eu fico à disposição de vocês. Primeiro, essas ameaças, o senhor acredita que estão relacionadas a esse tema, a essa temática, a essa discussão? E segundo, o senhor disse que essa PEC vai sepultar definitivamente a discussão. Mas a gente sabe que ainda, inclusive é um advogado que está provocando isso vai desembocar na justiça, ainda vão questionar, mesmo sendo aprovado na justiça. Eu já falei com o senhor, por que não fazer o plebiscito, não permitir que se faça o plebiscito para consultar a população e aí sim, com esse plebiscito, sepultar definitivamente essa discussão? Olha, esse artigo 82, ele foi adicionado na nossa Constituição em 1989, na data da sua proclamação, certo? Então faça as contas de 89 para cá, quantos anos são? Você faça as contas do primeiro nome que foi atribuído à nossa capital, quero crer que também pela Assembleia, sancionada pelo governador, que foi no ano de 1930. Acho que foi isso. Então são 93 anos que a nossa capital se chama João Pessoa. Eu tenho dito, e não há quem me prove o contrário, não há, em qualquer debate me prove o contrário, que hoje a cidade de João Pessoa, ela é infinitamente maior do que o cidadão, o personagem que, por sua causa, nos foi atribuído o nome da nossa capital. E eu faço aí uma comparação. Você chega hoje no Valentina Figueiredo
que é um bairro querido e próspero de nossa cidade. E talvez nem todos os habitantes saibam, e poucos lhes interessa saber, que Valentina Figueiredo foi a mãe do ex-presidente General Figueiredo. Se brincar, pouca gente lá do bairro sabe disso. Pergunte se eles querem trocar. Até ele foi tido como ditador e tudo tal, mas foi um dos precursores e até que mais Figueiredo, né, lutando para a democracia. Aí nós tivemos ali a redenção e, acima de tudo, a suspensão de penas de cidadãos exilados. Foi o grande comandante de tudo isso. Nós temos que admitir que foi Figueiredo. Mas mesmo o conjunto Ernesto Geisel, que também foi em homenagem ao ex-presidente, que muitos chegam a chamá-lo, e a história também, de ditador, mas pergunte aos cidadãos de lá se eles querem mudar o nome. Você vai ver que se fizer uma enquete, se fizer uma pesquisa, se fizer um plebiscito, ele vai permanecer, porque tem toda uma história. É exatamente nesse sentido que eu estou indo, deputado. Se o senhor já tem essa percepção, que o senhor é contrário à mudança, se já tem essa percepção, o plebiscito não seria o caminho mais democrático, inclusive? Olha, eu faço esse debate, Anderson, há exatos 30 anos. 30 anos esse debate. Eu nunca ouvi na minha vida nenhuma pesquisa, nenhuma enquete. Eu tive informação, inclusive ele estava me ligando agora, o ex-presidente da Assembleia, ex-presidente do Tribunal de Contas e atual presidente do Tribunal de Contas, Nominando Diniz. Eu recebi a informação hoje que ele fez alguns comentários, ou concedeu uma entrevista num órgão, e isso vai ser muito importante para todos nós, que o presidente, a versão que me passaram. Eu estou para confirmar com ele me ligou, eu estou aqui na ligação com vocês. Mas é de que ele fez, não um plebiscito, mas uma larga pesquisa com muita gente aqui em João Pessoa, e o resultado foi esmagador, como você abre os telefones aí, não é para concordar comigo não. A questão não é ideia minha, proposição minha, de mudar, de deixar de mudar. Eu quero e assumo publicamente que não quero que mude, porque está no meu registro de nascimento, que eu nasci na capital do estado da Paraíba, João Pessoa, na rua Amaro Coutinho, 124. Está no meu registro, eu mostro a você. Então, como é que eu vou trabalhar, lutar sobre que argumento? A posição, as ideias, a história, o passado político de João Pessoa, isso, com todo o respeito que eu tenho, e verdadeiramente eu tenho, ao personagem, à figura pública, João Pessoa, tenho respeito por ele. Agora, se eu defendo a cidade onde eu nasci, que não fui eu que cheguei a nominar. E sou radicalmente contra que haja essa mudança. Eu assumo essa postura de forma pública. Ok. Ô, deputado, boa tarde. Juliana Carneiro aqui falando. Então, se o senhor defende que é mais interessante que a gente permaneça com os nomes que já estão consolidados, por exemplo, João Pessoa já teve 4 nomes, né? Então, o correto seria a gente retomar o primeiro nome que a capital teve? Não, eu estou dizendo, Juliana, com todas as letras, que eu sou radicalmente contra a mudança por muitos fatores. Você já pensou, você tem um apartamento e você, após oficializado, que não vai haver, se Deus quiser, a mudança do nome da nossa capital, você vai ter que ir no cartório, você vai ter que mudar a sua escritura, você que vai ter que fazer um novo registro, a prefeitura da capital tem que mudar todo o seu cadastro. Hoje, a parte do comércio que tem marketing, porque nós temos gente aqui que exporta e é expedido um documento. Esse documento é uma nota fiscal. Então, muda a origem, né? Vamos admitir que mude, capital do Sol. E aí você passa a colocar esse nome na nota fiscal. Porque a partir do instante que o governador promulgar, sancionar essa lei, consequentemente, fica mudado o nome da capital. Imagine aí, Juliana, e reflita comigo a repercussão disso para a nossa economia, para o comércio, para o turismo. Nós demoramos muito tempo para vender João Pessoa no comércio interior, no comércio nacional e internacional hoje, no turismo, que é uma das grandes indústrias do país.
Então eu acho que se nós tivéssemos assim, um argumento plausível, não é porque para alguns João Pessoa foi a história negra da política da Paraíba, que não tem contribuição nenhuma, mas são 93 anos. Muita coisa foi construída em cima desse princípio. E é por isso que eu me posiciono contra, porque eu sou filho de João Pessoa, a cidade, mas não sou filho, nem parente, nem aderente de João Pessoa, figura pública. Então eu não estou aqui defendendo ou argumentando em causa própria. E até porque, hoje, um comunicador até aí da POP, a Delta, de manhã nós chegamos a, já por 2 ocasiões, travarmos alguns debates no ar, ele dizia que era um contrassenso meu defender a mudança do hino da Paraíba, e inclusive numa audiência pública que nós vamos fazer lá na Assembleia. Os historiadores vão ter o direito de Assembleia de se posicionar, porque eu sou contra que permaneça o atual hino, porque este sim não guarda nada, absolutamente nada, com a história, com a tradição da nossa cultura, da nossa gente, que é o hino da Paraíba. Você pode ver, eu já fiz todo esse estudo. Eu até disse ao Dom que tem algumas ruas que são até risíveis e que os proprietários não participaram em nada. Eu estou dando isso para vocês, falei no programa de Adelto, vou ser repetitivo agora. Repare os nomes de algumas ruas aqui de nossa capital. E alguns moradores dessa rua, um morador de uma rua dizia, ó, deputado, é o maior constrangimento quando a gente chega num banco, quando chega num supermercado e vai fazer o cadastro. Quando perguntam onde a gente mora, a gente tem que falar bem baixinho, porque se as pessoas que estão ao redor ouvirem, fica tudo rindo, ironizando, gozando com a gente. Repare só você morar numa rua que tem o nome Tatu Peludo, Orelha de Pau, o que é que você acha? Garça Branca Pequena, Tié, Sangue, Saqui da Serra, Cotovia, Caranguejo Goiamum, Marfim Pescador, Mono Carvoeiro. Quer dizer, aí eu sou favorável que mude. Sou favorável que seja adotado um novo hino. Não vou chegar e dizer, não, tem que adotar a música Meu Sublime Torrão, tem que adotar como hino da Paraíba, Joia Rara, que é tocado em vários eventos, como que sendo o hino o hino do nosso estado. Mas não vou propor isso absolutamente, eu vou ouvir. Mas no caso do nome de João Pessoa, esse debate, Anderson, eu faço há praticamente 30 anos. 30 anos, então esse assunto já foi por demais debatido, pode abrir os seus telefones agora. Eu não quero, de modo nenhum, que ninguém concorde comigo. A pergunta é, se você concorda em mudar o nome da capital, e qual nome você sugere. Abra o telefone aí um dia durante o programa inteiro e você vai ver qual vai ser o resultado. Ô, deputado, para finalizar da minha parte, o senhor falou em relação a possibilidades de custos e alterações e burocracias relativas a essa mudança de nome. A gente viu, por exemplo, João Pessoa já mudou de nome 4 vezes, né? A capital da Paraíba já mudou de nome 4 vezes. E também, de 2020 para cá no Brasil, foram 5 cidades que mudaram de nome, de acordo com o IBGE. As pessoas que defendem que não haja plebiscito ou que não haja mudança de nome por supostos ou por possíveis custos, fizeram algum levantamento junto a essas cidades dos custos, do que foi prejudicial de fato para a população? Se há algum levantamento nesse sentido, algum estudo de que houve muitos custos mesmo, o que foi impactante para a população, quais os danos causados nesse sentido, nessas cidades que mudaram de nome, que foram 5 de 2020 para cá? Em algumas, Juliana, tive até o cuidado de olhar, foram pequenos detalhes. Eu não me recordo agora, mas alguns mudavam pouca coisa, muito pouca coisa. Você pode, inclusive, no Dr. Google, você no instante acessa isso. Por exemplo, há um questionamento até de ordem religiosa. Vocês sabem que hoje o pessoal das igrejas adventista, universal, eles não cultuam as imagens, nem os santos, nem Nossa Senhora. Então, eles chegaram a questionar, mas não se altera isso, é o nome de São Paulo, que é um santo, é o nome de Santa Luzia, que não é só na Paraíba, em outras cidades existe o nome Santa Luzia. Eles não questionam isso. Mas, respondendo objetivamente a você, essencialmente a sua indagação, é que existe custo, ninguém pode ter dúvida. Não venham, porque que tem custo, tem. E quem paga esse custo somos nós.
sou eu que tenho que pagar do meu imóvel para mudar a escritura, para mudar o registro. A prefeitura vai ter que modificar todo o seu cadastro, todo. O pessoal de turismo, que já tem pacotes aí para lá perto de 2028, 2030, vai ter que fazer total alteração. O pessoal que emite nota fiscal tem que modificar tudo. O pessoal de marketing tem que modificar tudo. A João Pessoa, a capital da Paraíba, teria que você começar todo um trabalho de divulgação, de difusão. Quer dizer, o cara, eu queria ir para João Pessoa, mas não tem mais João Pessoa, é Porta do Sol, eu não vou. Teoricamente, que sim, que não, mas que há um prejuízo, ele é iminente, é só você ter um pouco de racionalidade, de equilíbrio para ver, e acima de tudo, de sensatez. Aí você diz, não, mas você quer um plebiscito, ou você quer ouvir a população com relação à mudança do hino da Paraíba, que eu defendo, mas você não quer ouvir a população pessoense com relação à mudança do nome para Paraíba, Costa do Sol, Portal do Sol, seja Filipé, Nossa Senhora das Neves. Aí Ok, não, a deputado. questão não é essa, porque o povo já foi ouvido, auscultado por várias pesquisas que foram feitas. Ok, meu irmão. Obrigado pela sua participação, Evásio Bezerra. E te cuida Obrigado a aí, você, viu, com as um ameaças. abraço, até outra oportunidade, uma boa tarde e um bom final de semana a todos. Muito bem, tá aí o posicionamento do deputado estadual Evásio Bezerra, autor da PEC que tenta sepultar definitivamente, plebiscito, qualquer discussão sobre mudanças do nome aqui de João Pessoa. 1h16 agora, saindo da entrevista, vamos entrar em outra agora. Nós vamos falar de Marcha para Jesus. Será realizada amanhã, com concentração na Praça da Independência, destino ao busto de Tamandaré. Estamos com o pastor Jean Kleber, da Igreja Batista de Miramar. Meu pastor. Vai conversar, nosso pastor. Vai conversar conosco sobre a marcha. Pastor Jean, bem-vindo aqui ao F5 da Pop FM. Tem novidade esse ano, né? Quais são as novidades, pastor? Fica à vontade. Tem novidade, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma alegria, obrigado por esse espaço para a gente poder divulgar esse belo trabalho que vai acontecer amanhã. Olha, Anderson, nós iremos ter 4 trios elétricos na Avenida Deputados Pessoa, né? 4 trios. Este ano também as pessoas podem levar suas crianças, porque a gente vai ter vários trenzinhos, tudo com muita segurança e com muita organização, para as crianças também estarem... Oi, pastor. Teve interferência aí, né? A nossa Estamos telefonia, reconectando. né? Alô, pastor? Alô? Estamos com dificuldade aqui, né? Ver se a gente consegue. Normal, né? Deixa eu ver se pega aqui. A nossa telefonia, né, rapaz? Que sempre nos ajuda, né? Oi. Tá ouvindo? Pronto, agora eu tô, pastor. Estabelecida a conexão. Fica à vontade. Oi, pastor. Tá no ar. Boa tarde a todos. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pronto, este ano é um ano, assim, que a marcha tem algumas novidades, não é? Nós iremos ter 4 trios elétricos na Avenida Deputados Pessoa. Este ano também os pais podem levar suas crianças, porque nós vamos oferecer trenzinhos em que, com muita segurança e com muita organização, também vai levar as crianças, para elas não irem a pé, e os pais ficarem mais à vontade, mais tranquilos na marcha. Nós vamos ter também, lá no busto de Tamandaré, porque a concentração começa às 14 horas, com previsão para sair às 15 horas lá da Praça da Independência. Então, todo o percurso da Praça da Independência até o busto de Tamandaré, e à noite, quando estaremos chegando mais ou menos umas 18h30, teremos várias atrações, vários cantores da terra, bandas da terra, e vai estar também o cantor Davi Sasser, que era do Diante do Trono, do Trazendo a Arca, com aquelas belas canções, e eu vou estar ministrando a palavra. Será um grande evento, Petrônio. O pastor... Petrônio Torres aqui conosco, pastor. E também é meu pastor, lá da IBM de Miramar. Pastor, no dia do meu aniversário, eu pedi para dar o culto e ação de graças, aí eu tive que sair embora. Antes da benção final, e aí o pastor disse, Petrônio, vou fazer 50 anos, cadê você, Petrônio? Disse, Jesus levou. Levou não, pastor, estou por aqui ainda. Mas tem previsão de público, pastor Jean, para o evento de sábado, para a marcha?
Olha, Petrônio, a gente não faz ideia, né? Porque está sendo divulgado nas redes sociais, principalmente, né? Rádio, hoje, várias rádios dando entrevista, várias televisões também. A gente não faz ideia, assim. A gente espera, né? A gente espera um bom público, a gente espera muita gente, né? Tem essa atração da Vissácia, que o povo gosta muito, né? Muito conhecido. Então, acredito que a gente vai ter um bom número, tanto na marcha na Epitácio Pessoa, como principalmente lá no Busto da Mandaré. A pessoa que não tem vigor, né, para acompanhar toda a marcha, não tem problema. A pessoa pode ir lá para o Busto da Mandaré, aguardar todo o pessoal da marcha chegar, porque a partir das 16 horas já vai ter louvor lá no palco principal no Busto da Mandaré, enquanto todos nós estaremos marchando pela Epitácio Pessoa com os trios elétricos. Pastor, só para a gente fechar, qual a grande mensagem da marcha, a temática, a mensagem da Marcha para Jesus deste ano? O tema da marcha será Avivamento do Reino, né? Avivamento do Reino. Esse avivamento do reino, a ideia é que o reino é o governo de Deus, né? Então, na verdade, a ideia é que as violências, né? A miséria, as guerras, veja que a nossa cidade está enfrentando muitas guerras, muitas violências, muitas batalhas, casamentos que estão sendo profundamente afetados, nossos jovens que estão sendo alvo também de muitas desorganizações emocionais, desestruturas emocionais. Então, a ideia da marcha é fazer com que a igreja se una, né, para a gente clamar pela cidade e, ao mesmo tempo, pedindo a Deus que Deus traga o seu governo, traga a sua presença para essas áreas que Deus está tão ausente. Porque se Deus estivesse muito presente, nós não estaríamos vendo tanta violência, nós não estaríamos vendo tanta guerra, tanta miséria, porque onde Deus está presente, a paz reina, o sossego reina, o equilíbrio reina, a saúde reina. Mas veja que tudo isso são faltas, e estas faltas de sossego, de equilíbrio, de saúde, de paz, é a ausência de Deus. Ok, pastor Jean Kleber, muito obrigado pela sua participação e sucesso no evento. Obrigado, Anderson. Obrigado aí, Petrônio, a todos. Deus abençoe. Amém. Um abraço aí. É isso aí, Petrônio. Marcha para Jesus amanhã. Eu acho que é evento para mais de 100 mil pessoas. 100 mil? É. Danou-se. É. No último deu 10 mil, né? Ao longo e durante a tarde. Não é todo mundo reunido de uma vez só, não. Porque é uma grande atração, de fato, né? O Davi Sácia. Mas isso. 100 mil, meu amigo. Ao longo da Epitácio Pessoa, a concentração na Praça da Independência. Mas a Muriçoca do Miramar, que começa ali na esquina. Arrasta isso tudo? Não era 500 mil, né? Que nós. Já foi, né? Vocês da imprensa. Não, segundo vocês da imprensa dizem que o Muriçoca leva 500 mil às ruas de João Pessoa. Não sei, né? Se ao longo da Epitácio. E aí a marcha para Jesus Epitácio todinha, do comecinho ali da Praça da Independência até o Busto da Mandaré. Não é só um terço que a Muriçoca, no caso, é um terço só da Epitácio Pessoa. É a metade do trecho, é verdade. Normalmente a imprensa repercute os dados que são publicados pela Polícia Militar, né? Queria saber se... Eu acho que agora, inclusive, vai ser mais preciso, porque tem esse sistema de monitoramentos e reconhecimento facial, e me parece que cada vez mais vai ser mais preciso esses números. E aí a gente vai ver que as distorções que foram faladas ao longo da história aí, 500 mil pessoas no Bloco Muriçocas e etc., a gente vai ver o que é real com mais precisão daqui para frente. 1h23 agora, rápido intervalo comercial, não desliga o rádio, não troca de sintonia, depois a gente volta trazendo muito mais informações e a sua participação pelo Zap. Tem um ouvinte, tem muita gente aqui pelo Zap. Tem um ouvinte aí que mandou uma mensagem, eu repassei aí para o Zap da rádio. Tem. Depois do intervalo a gente volta trazendo muita informação e a sua participação. F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção.
A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Tintas Ditex, um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores pra te oferecer. Tintas Ditex é a melhor pra você. Vem! Tintas Ditex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas Ditex é a preferida. Tintas Ditex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Ditex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Ditex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Ditex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83996052857. Aproveite a promoção e garanta já sua Ditex. Tintas Ditex. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Anderson Soares. Muito bem. 11 horas 28 minutos, 11h20. Aliás. Rapaz, estão me deixando doido aqui, viu? Não, é que ele tá pensando amanhã. Rapaz, de onde eu tirei 11, hein? 1h28, minha gente. É porque a mensagem chegando aqui, a internet se atrapalhando. Isso que a torcida do Boca que cadê tá o coração? aí, Cadê o coração, Isabela? Cadê o meu coração e o teu coração? Favo de mel. Tem aí não coração pra gente? É uma coisa assim. Hein? Não sei o que do mel, da torcida barra pesada do Boca Juniors. Eu tava lendo informação agora. Bicho? É doido. Eu tava lendo informação agora de que contagem regressiva. A FIFA convocou a CPF, a AFA, o Fluminense, a Comebol. E a Comebol, né? A Comebol, isso. Para uma reunião urgente agora e existe a possibilidade de jogo sem público. Que é isso, pelo amor de Deus. Existe a possibilidade. Sim, eu só disse. Briga, meu amigo, confusão, quebra-pau lá no Rio de Janeiro, velho. Agora os argentinos são demais, né, bicho? Toma os Fluminense, os tricolores foram provocar os caras lá. Os caras estavam lá fazendo a festa dele. É verdade, mas os cabas fazer festa, peraí, meu irmão. Ele tem que fazer festa mesmo, os cabas botam a bandeira lá do Boca. E não é pra botar, não. Qual o problema? Eu mesmo, se eu for na Argentina, que eu vou pra Argentina, eu não vou com camisa de clube. Besteira. Eu sou louco, meu irmão. Eu sei que é uma provocação, né? Não. Mas ele não tem isso, né? Não tem limites. Nenhuma torcida tem. Não tem santo, nenhuma torcida. Quer dizer, tem, né? Mas as organizadas, a maioria é baderneira. A maioria é baderneira. Eita, minha gente, tá chegando a hora. E aí, Petrônio, tu acha que vai ser quando? Fluminense 3-0. Tá aí. Fora o baile. Rapaz, tá mais... o Flusão, olha rapaz. Só. Somos todos mais Fluminense. otimista do que eu. Três? Somos todos Fluminense. Cano fazendo os 3? Não, só faz um. O Marcelo. O grande herói. Marcelo joga muito. Marcelo que foi vítima, né, de preconceito também agora. De racismo de novo. Foi a FIFA ou a Comebol que foi uma postagem com ele e na postagem
sofria o preconceito. Simbora, Flusão! Tá chegando a hora. Vamos botar o povo pra interagir com a gente, 8809-8989. Alô, boa tarde. Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, popianos e popianas, minhas queridas Isabela Vilante, a mais bela voz do rádio paraibano, Ju Carneiro, beijo pra você, abraço meus queridos amigos Petrônio Torres, Fábio Augusto e Anderson Soares. Enfim, turma boa do F5, as férias estão terminando, tá faltando bem pouquinho. Passando para lembrar que segunda-feira, se Deus quiser, e tenho certeza que Ele há de querer, estarei junto com vocês aí na bancada mais premiada do Rádio Jornalismo da Paraíba. No pingo do meu dia, se Deus quiser, segunda-feira eu estou de volta com F5, revigorado, depois de curtir bem as férias e descansar muito. Tchau, tchau, Paraíba. Se Deus quiser, segunda eu tô por aí. Fabão tá manifestado, mas rapaz, esse homem tá à esquerda demais. E eu procurando aqui, eu digo, oxe, entrou. Conheço essa voz, né? Ele não Grande voltará Fabão. manifestado, ele voltará sossegadíssimo. Olha aí, a voz chega, tá diferente, rapaz. Mas você nem me avisou, rapaz, deu chamado. Que era Fábio Bernardo. Contagem regressiva também para o retorno de Fábio Bernardo na segunda-feira, de volta aqui no F5. Grande Fabão, bem-vindo, meu irmão. Tem gente com a gente, vamos lá, 98809-8989, boa tarde. Boa tarde, bancada Pop FM, boa tarde, João Pessoa. Bancada, fala pra esse pastor aí que Deus não tem nada a ver com o que tá acontecendo não, isso é apenas a desobediência dos homens. Não adianta esse pastor aí tá querendo botar a culpa em Deus não, dizer que é a ausência de Deus não, que Deus está presente na nossa vida todo tempo. Infelizmente, os seres humanos é que se ausentam de Deus e não Deus dos seres humanos. Apoio, peça para esse pastor aí se retificar aí dessa besteira que ele falou, essa blasfêmia. Aqui é Josivaldo Silva de Oitizeiro. Josivaldo Silva de Oitizeiro, tá aí, tá dado o recado, discordando aí da opinião do pastor. Tá? Tem mais gente com a gente, alô, boa tarde. Boa tarde, amigos da F5. Eu sou nascido e criado de João Pessoa, ganho dinheiro de João Pessoa e sou contra a mudança do nome de João Pessoa, que já tem sua identidade registrada de fato na história do Brasil. Mas eu não vou mentir não, Evásio Bezerra tá chato já com essa história. Ele tá usando o palanque do programa de Adelto para o povo lembrar dele, né? Lembrar dele, lembrar do filho dele, do irmão dele, porque ele gosta de, quando tá conversando assim, dizer, porque eu converso. Ei, Evásio, já tá chato, meu patrão. Tu passa 4 anos sumido, aí porque teu filho pode ficar sem emprego, aí tu tem que descobrir alguma maneira de se acordar para o povo lembrar dele. Cidadão, vai procurar outra coisa o que fazer, que já tá chato, Evásio Bezerra. Tu tá chato já, meu patrão. Procura outra coisa o que fazer. Eita, olha o recado aí, Evásio de Luiz Pedro de Bahia, Evásio. Olha aí, tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Meu amigo, você veio me dizer que Bolsonaro nomeava ministros técnicos? Aonde é que Pazuello é técnico em saúde? Me diga aí. Pazuello, foi perguntado a ele certa vez, ele não sabia o significado da sigla do SUS. Como é que o cara é ministro da saúde e não sabe o significado do SUS? Damares, porra. Damares, uma mulher daquela, aquilo é um escárnio, porra. A mulher inventava mentira, era dos direitos humanos, ministra dos direitos humanos. A mulher inventava mentira, dizendo que tinha estupro na Ilha do Marajó, que não sei o quê, que as crianças tomavam sopa, porque para as fezes não saírem duras, que é para facilitar no estupro. Aquela mulher é para estar presa, porra, Damares. Outra coisa, o ministro da Educação, o Weintraub, ele escrevia no Twitter com erros gravíssimos de português, porra. Ele era ministro da Educação. Técnico, sim, é uma ministra atual da Saúde, Nízia Trindade, ali sim é uma técnica. Camilo Santana, da Educação hoje, ali sim, pode dizer que é um ministro capacitado. É um cara que foi governador do Ceará e a educação pública do Ceará hoje é destaque mundial. Aí sim, são ministros capacitados. Claro que tem um ou dois aí, que é do Centrão, que não tem capacidade de droga nenhuma, mas a maioria são capacitados.
Ok? Não é brincadeira. Como é que as paixões entram até num debate sobre esse, cara? Pois é. Puxa. Como é o nome como era o nome do ministro? Técnica. Eu não vi nenhum absurdo no que ele falou, concordo plenamente. Não, você pode não concordar com as pessoas, mas dizer que Bolsonaro não nomeou pessoas técnicas e não rompeu com o tradicional. A paixão, olha o que é paixão. Por exemplo, ele, além de falar, ele argumentou e citou exemplos. Eu não estou entendendo qual é. Quem foi o primeiro-ministro da saúde? Foi Mandetta. Que inclusive eu disse, o único que quebrou o paradigma, que era político. Mandetta era político. Que depois veio outro médico, que parece com o Mick Jagger. Que o Mick Jagger, e depois veio o Pazuello. E depois o paraibano Marcelo Queiroga. E nos demais cargos foram técnicos. Se você concorda se eram competentes ou não, aí é uma outra discussão. Mas ele rompeu, você quer queira, quer não, meu amigo, com o tradicionalismo de nomear e de negociar com os políticos. E no governo de Lula agora, que Lula nomeou um deputado, que um projeto dele de lei foi dar o nome de uma cidade, o nome do cavalo dele. Foi uma história assim. Sim, foi que era o deputado do União Brasil. Isso, e bem inusitado o nome dele, rapaz. Ele um projeto dele de lei. Juscelino alguma coisa, mas ele tem um apelidozinho. O único projeto dele de lei durante 4 anos como deputado federal foi dar o nome de uma cidade ao cavalo dele, o nome do cavalo. Foi uma coisa desse Juscelino Filho, exatamente. Mas ele tem um apelidozinho. Aí veja a questão do debate. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar as paixões, vamos fazer um debate realmente com razão, raciocínio. Eu disse aqui, Bolsonaro, inclusive foi desviado o foco, eu disse aqui, Bolsonaro errou, Bolsonaro frustrou, porque ele teve condições de romper com o Congresso. Aí dizia o debate, aí traz para uma coisa que é um debate lógico. Ninguém governa, não. Ponto se pacífico. Romper com o Congresso, não. Ele nomeou pessoas técnicas. Agora, se concordou ou não, ou se querem fechar os olhos para isso, aí já é um debate que não é foge da fechar nossa os olhos, é percepção diferente do que se trata de pessoas técnicas. Não é percepção, são percepções Juliana. diferentes. O que a gente falou foi de romper com a classe política. O que eu vejo é o contrário. Os técnicos, entre aspas, de Bolsonaro migrando taxativamente para o âmbito político, visto Lorenzoni, visto, enfim. Enfim, vamos sair desse Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do União Brasil, do Maranhão. O único projeto dele, como deputado federal durante 4 anos, foi tornar o Dia do Cavalo. O ministro cria Dia do Cavalo, enquanto deputado federal, né? Um projeto de lei. E ele foi denunciado também de estar usando o voo da FAB, não foi? Isso. Para um evento aí dos cavalos, né? Uhum. Mas isso é outra discussão. Isso aí, o cerne da questão que a gente estava falando era de romper com essa questão, com o fisiologismo do Congresso, não se tornar refém. E que Bolsonaro terminou se transformando refém. A promessa dele foi quebrar com isso. E teve todas as condições. Foi o único presidente eleito que recebeu um cheque em branco para romper com tudo isso e não fez. Pronto, a questão é essa. Tem gente com a gente. Boa tarde, F5. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fábio e Anderson. É impressionante o discurso ideológico do Anderson. É impressionante. É um negócio que supera a racionalidade dele. Anderson, você é jornalista, esqueça as paixões. É impossível a gente negar a postura, como Juliana falou e bem falado, homofóbica, racista, xenofóbica, como por exemplo o que ele preferia ter um filho bandido do que um filho gay, e o 04 dele está provando o contrário. Então esse tipo de discurso, eu acho que a condenação, antes dela ser legal, ela é imoral e você deveria adequar-se a ela, porque tudo bem, perante a justiça ainda os trâmites estão correndo e não há condenação, que é questão de tempo. Mas a ilegalidade por outros crimes cometidos, como a inelegibilidade dele já em 2 sentenças, já foi comprovado. E eu repudio veementemente essas declarações, Júnior Figueiredo. Não concordo em hipótese alguma. A discussão aqui era em relação à condenação, que até então eu desconhecia. Até então eu desconhecia que ele tinha sido condenado por homofobia ou por racismo. Mas Juliana trouxe aqui a informação, trazendo essa condenação, ponto pacífico. Ninguém em sã consciência vai concordar com declarações homofóbicas ou racistas, né? Que grande parte da narrativa de Bolsonaro, de fato, o tem. Isso não é problema de recuo, isso é fato. Né?
Agora desconhecia que realmente ele tinha sido condenado. Tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Rapaz, eu tô voltando para perguntar ao Anderson Soares. Meu amigo, faça o contraponto comigo. Agora faça com argumentos. Desses ministros que eu citei de Bolsonaro. Agora com o Pazuello, a Damares e o Weintraub. Eu falei meus argumentos. Agora faça o contraponto. Diga onde foi que eu errei aí na fala sobre essas três figuras. Onde foi que eu errei? Me diga aí. Faça o contraponto com argumentos. Não diga que é paixão política, não. Faça com argumentos. O contraponto em cima dessas três figuras que eu falei. Do Pazuello, da Damares e do Weintraub. Diga se essas pessoas realmente... Se aquilo que eu falei não está correto sobre essas três figuras ou não. O contraponto que eu vou fazer, meu irmão, é que o cerne da questão daqui que a gente estava falando é de que ele rompeu com nomeações de políticos. Me diga qual desses três aí exerciam cargos públicos ou já exerceram? Pronto. Boa tarde. Para a gente sair desse 8 rapidinho, a gente tem uma notícia interessante em primeira mão aqui que diz respeito ao nosso cotidiano. Nosso editor, Cógenes Lira, há um tempo atrás, recentemente, trouxe a informação de que havia possibilidade do Grupo Mateus trazer mais uma unidade do supermercado para essa região aqui, Mangabeira Valentina, ali na ladeira que liga Mangabeira Valentina, e me parece que de fato está consolidando. Ele acaba de nos enviar uma imagem de que já estão lá as máquinas, os tratores, ou seja, mais criação de empregos, mais um concorrente aqui, né, para o comércio local, que concorrência sempre é positiva para que os preços sejam, né, aí melhor, sejam mais competitivos de fato. E aí, em primeira mão, nosso editor, Cógenes Lira, super antenado, fez a imagem agora, tem tratores, já está o terreno limpo. Olha lá, ali entre Mangabeira e Valentina, possibilidade do Grupo Mateus, assim como ele trouxe há pouco tempo. Isso é ali próximo àquela ladeira, é? É, próxima ladeira que liga Mangabeira agora e Valentina. Vai, agora a ponte sai. Agora eu fico imaginando. Agora finalmente essa região. Eu queria que no mínimo ali os gestores de plantão passassem pelo menos um asfalto novo. Esse asfalto aí tem mais de 30 anos. Mas agora é só remendo em cima de remendo. Agora com um grande empreendimento, de fato, se é que não é, vai ser um empreendimento que vai fazer, né? Agora imagine o trânsito ali, né, nessa região, quando de fato vier esse supermercado. E aí precisa de grandes intervenções. O superintendente da CEMOB esteve aqui, disse que tem muitas coisas aí em planejamento, em estudo. Vamos pensar positivamente. Contando com isso, surpresa boa essa. Nunca tinha ouvido nem falar. Olha, já está bem plano, né? Bem lindo. Na terraplanagem. Olha aí. É verdade. Tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Anderson, parabéns. Que você é uma pessoa que chegou para dar equilíbrio na bancada, entendeu? Se estão reclamando que você tem uma linha ideológica pró-Bolsonaro, essa bancada do F5 aí, desde as eleições para presidente, tentaram de tudo para eleger Lula. Fabão e essa outra senhora que está aí. Fizeram de tudo. São esquerdistas declarados. Continue na sua linha, meu amigo. Não passe cheque em branco para ninguém. Seja Bolsonaro, bolsonarista, petista, se é de esquerda, de direita, se é de cima, se é para baixo. Continue com sua linha de não defender safadeza, seja de quem for. Agora, falar a verdade. Graças a Deus que o dono da Pop equilibrou a bancada, porque ela era uma bancada totalmente esquerdista e estava chato de assistir. Valeu, olha, eu sou uma senhora, mas sou uma jovem senhora, viu? E ainda bem que ele me esqueceu, me incluiu fora dessa. Tá vendo? Que você tá, eu sou equilibrado. Não sou esquerdopata, nem sou... Bolsominion, né? Deixe de querer pular do Como Marco você Petrônio foi taxado Torres. aqui de Bolsominion já. Faz parte. Mas quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu procuro ser o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, de fato, né? Tenho minha ideologia. Irmão, quando acerta, tenho o meu posicionamento, mas sou dessa linha, exatamente. O certo é certo, o errado é errado. Quando seja com quem for. Comigo, com minha esposa, com meus filhos. O certo é certo, o errado é... Quem me conhece sabe. Quando o gestor acerta, você tem que admitir que ele acertou. E quando errou, você não pode dizer diferente. Simples assim. O problema é, como eu digo, quando entra as paixões, aí cega, né? Cego, paixão não cega, né? Cego é quando tu tá apaixonado, tu não fica cego, não. Alguém pode até dizer...
Petrônio, aquela menina não dá pra tu. Cego e surdo. Olha, Petrônio, aquela E menina ali mudo. aprontar, pronto, tu não fica cego? Surdo tu não e quer mudo. enxergar. Cego, assim surdo em e todas mudo. as áreas, na política, no relacionamento afetivo, em qualquer outra área. Entrou paixão, meu irmão. Com a devida vênia, com a devida vênia, meus comentários aqui não são movidos à paixão, são movidos Não de tô me fato a relacionando, eu não conhecimento. tô Não, me mas aí referindo a você, quando né? você diz eu, no meu caso, tarará, parece que os demais não funcionam dessa forma. Não, eu tô falando e não é o por mim, eu caso. posso falar e não por é o mim. caso. Sim, eu tô falando Até por mim. porque eu nem conhecia. Exato, entendeu? exatamente. Posso falar só por mim. Quem me conhece, de fato, sabe. Tem mais gente com a gente. Deixa eu ver aqui. É o Júnior. Questão dos ministérios, dizer que ele colocou técnico, quando a gente, no meio de uma pandemia, ele bota um militar paraquedista para assumir o Ministério da Saúde. Você tá de brincadeira antes. É o Júnior, já tinha mandado essa mensagem. Vamos ver outra aqui. Alô, boa tarde. Juliana, faz uma semana que eles trabalham já na terraplanagem do terreno. Era o antigo Parque de Vaquejada, que vai virar o Mix Mateus. Mais ou menos ali, antes do carnaval, terá, se brincar, no Natal, já vai ter o Mix Mateus ali no Valentina. Dinheiro ali é mato, menino. Tá bom, a iniciativa privada. Não, mas pelo jeito que eu vi aí, de fato, pelas imagens que eu vi aí, eu não tenho um... Sim, mas a questão não só é a estrutura, não, né? A questão é montar todo o equipamento. Meu amigo tem um condomínio As licenças. de luxo. Eu moro lá de um condomínio Esses caras de conseguem, luxo. esses caras Fábio. conseguem não instalar Os ninguém. caras Fábio, em tem menos que de um conseguir mês. mesmo. É geração de emprego. Em menos de um mês, condomínio de luxo Não, que eu moro, ao lado. Meu amigo, em menos de um mês levantaram casas, meu irmão. Do zero. Quando tem dinheiro é outra história, meu. Que não precisa de licitação, Homem, de Dubai burocracia. aterraram... Poxa, não Ei, precisa não, é? Quem tem dinheiro não precisa não, licitação. Não, de licitação não, né? Aquele Obra privada não precisa. aquele hotel de 6 estrelas em Dubai, que é dentro do mar. Eles aterraram em um ano. Em um ano fizeram aquela... Tu viu aqueles hospitais lá do Japão? Foi no Japão ou foi na China? Na época da Covid? Fez um É, dia irmão, quase. Tem um acabou. hospital que fazia em um dia. 3 dias. Hospital de campanha, né? Não, era hospital mesmo, né? Não, mas assim, dedicado à campanha contra a Covid, eu tô falando. A pandemia. Vamos botar outro ouvido aqui. Alô, boa Vamos tarde. embora. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes. Aqui é Rodrigo do Bairro dos Bancários, ligado no programa de vocês. Anderson, o governo aumentou a máquina pública, o governo federal aumentou, tinha 23 ministros, agora tem 38, aumentou impostos, aí consequentemente eles aumentam o fundão também. É tudo combinado isso aí, é tudo alinhado entre eles, essa que é a verdade. Um abraço para vocês aí, uma excelente tarde. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela participação. Antes, nosso amigo... Aumento dos gastos públicos. É sempre assim. Nosso amigo Albemar Santos está dizendo aqui que o grupo Mix Mateus é da família Sarney. Sarney? Sarney. Ah, é do Maranhão, né? Isso. Sabia, não. Inclusive o dono tá morando em João Pessoa, né? É, né? É, veio residir em João Pessoa. Que bom, rapaz. Grandes empreendimentos aqui para João Pessoa, gerando emprego e renda. Exatamente. É isso aí. Olha, deixa eu trazer essa informação aqui. Empresário suspeito de agredir esposa é solto em audiência de custódia em Guarabira, meu irmão. Polícia liberou durante a audiência de custódia ontem o comerciante de 37 anos flagrado agredindo a esposa. O suspeito do crime deve responder medidas cautelares de acordo com o delegado Luciano Soares da Polícia Civil. A agressão aconteceu durante o estabelecimento comercial mantido pelo casal em Guarabira, no Brejo da Paraíba. O casal estava em processo de separação, como sempre, né? De acordo com a esposa, o agressor não aceitava o fim do relacionamento. Uma câmera instalada dentro do estabelecimento registrou o momento das agressões. Pelas imagens é possível observar quando o agressor puxa o cabelo da vítima e dá socos na cabeça dela. Entre as medidas anunciadas na audiência está a proibição de aproximação da mulher por parte do suspeito. Tá vendo aí? Soltaram o cara, meu irmão. Tá solto. Essa questão da medida protetiva, minha gente, eu dei valor com aquela decisão do Tribunal de Justiça, do monitoramento. Se não tiver aquele monitoramento, aquele acompanhamento, essa medida protetiva não vale de nada. E já tivemos casos de mulheres que tinham a medida protetiva, que homens que tinham a decisão judicial de se afastar da mulher e foram lá e fizeram o pior. Não resolve. Agora as imagens aqui são revoltantes, viu? Eu ainda estou chocado com aquele caso lá do Mussumagro, que as câmeras flagraram. E esse empresário aqui, minha gente, eu vou te contar. É moída essa questão de feminicídio, de violência contra a mulher, só aumenta. Na verdade, eu acho que não é só aumenta, não. Sempre existiu. Agora é que a gente está tendo
publicização dos fatos, né? Mas é lamentável essa decisão da Justiça. Nosso Fábio Bernardo, que mandou um áudio há pouco, está aqui acompanhando a gente, mandando mensagem pedindo para registrar o seguinte: os ministros do governo Bolsonaro foram a secretária de governo Flávia Arruda, que é deputada, esposa de um ex-governador do Distrito Federal, Ministério da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, deputada federal, foi deputada federal entre 2015 e 2023. No Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi ex-deputado federal. No Ministério das Comunicações, Fábio Faria, filho de Robson Faria, deputado federal e ex-governador do Rio Grande do Norte. A secretária-geral da Presidência, o secretário-geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, foi deputado federal. Todos políticos, foi o que ele pediu para registrar. Inclusive, ele mandou um áudio, você consegue soltar aí, Isabela, aqui no grupo, no nosso grupo, ele mandou um áudio falando sobre isso. Soltar um áudio de Fábio aí no nosso Só grupo? Só faltou dizer que não foi o originário, né? Do originário tiveram aí Lorenzoni, tô falando o primeiro que foi divulgado, Lorenzoni, político. Lorenzoni, teve a Tereza, né? A Tereza foi nomeada ministra da Agricultura. Teve outro, foram três. Pode dizer que tenha algum vínculo político. Tem um áudio dele aí, dá pra gente soltar aqui por aí. Esses aqui outros a gente solta depois. aqui pelo Bluetooth. Tem aqui. Vamos lá. Amigos, dando uma de ouvinte hoje do F5 aqui, preciso aproveitar para fazer um contraponto ao que estou escutando no programa em relação ao que disse meu amigo Anderson Soares e Fábio Augusto, já abraçando com muita saudade do meu amigo Luiz Carlos. Luiz, segunda tô de volta, Luiz. Mas vamos lá, minha gente. Quem é Flávia Arruda, ou quem foi Flávia Arruda? Deputada federal, esposa do ex-governador do Distrito Federal, disputou o Senado Federal. Ela era o quê no governo Bolsonaro, Anderson? Secretária de governo. O que dizer também de Tereza Cristina, ex-deputada, senadora, ela era ministra da Agricultura do governo Bolsonaro. E Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, ex-deputado federal, toda uma história política no Rio Grande do Norte. E também Márcio Faria, simplesmente filho do ex-governador, ex-deputado federal pelo Rio Grande do Norte, Robson Faria. Tem mais, tem o Onyx Lorenzoni, que era deputado federal, que foi convocado por Bolsonaro, primeiramente, para ser secretário-geral da Presidência da República. E tem também, rapaz, aquele deputado federal, estão lembrados dele? O Marcelo Álvaro, de Minas Gerais. Ele foi o primeiro ministro do turismo do governo Bolsonaro. Ele, inclusive, foi envolvido, logo após a campanha de 2018, em vários escândalos de corrupção. Só para citar esses, e um ouvinte lembrou muito bem, General Pazuello, técnico. O homem não entendia nada de saúde. Só uma pimentinha, para mostrar que segunda-feira a gente tá voltando. Tchau, tchau, galera! Vai esquentar, vai pegar fogo. Só faltou contextualizar. Você tem razão, mas só faltou contextualizar e vai corroborar exatamente com a minha tese, quando eu disse que Bolsonaro teve que se render ao Centrão. Esses foram nomeados após as negociações. Mas se você for pegar o ministério originário de Bolsonaro, pode levantar aí, pode dar uma gugada aí. Aí você vai ter Lorenzoni, Tereza Cristina, que eu lembro agora de que realmente são políticos. Entretanto, o que a gente estava discutindo é que foram técnicos e que não foram indicações políticas. Esses foram nomeados por Bolsonaro. Não teve o toma lá da cá, não teve a negociação política. Esses que você citou foram exatamente nomeados após Bolsonaro ceder ao Centrão e ter que fazer essas indicações políticas. Faltou só contextualizar. Mas tá certo, teve político no meio do governo aí. Rapaz, o Fábio tá com uma voz bem suavezinha, tranquilinha. As férias fizeram bem, viu? Chegar aqui segunda-feira nessa vibe, vai ser chop. Massa demais, viu, Fábio? É bom também, Fabão, fale também dos meninos de Lula, como o Juscelino Filho, o ministro das Comunicações. É por isso que eu não fui citado aqui pelo ouvinte, viu, Anderson? Tá vendo? É porque é o pau que dá em Chico, meu irmão, tem que dar em Francisco. É verdade. Não tem santo não, rapaz, não tem santo não. E realmente não existe, né? Inclusive, esse debate começou eu criticando o Bolsonaro. Foi. Dizendo que foi uma frustração com ele, por ele ter rompido com isso. Tive aquele famoso espanto. Aí é a imagem que se tem, que se cria, né? Como é, amigo? Ó, eu fazia um programa, o último programa que eu fiz, foi numa emissora
que inclusive tinha ligação total. O ouvinte que participou, como é o nome dele? Não lembro como é o nome dele, o último aí, ele sabia, ele me acompanhava. Tinha ligação total, umbilical com o bolsonarismo. E eu criticava lá, homem, eu falava exatamente isso aqui que eu fazia, pra você ver. O que é certo é certo. Agora eu tenho minha ideologia, eu tenho meu perfil, né? Agora eu não sou cego, né? E procuro não fazer o debate político movido por paixão. Ficou claro ou não, meu irmão? Muito claro. Então vamos embora. Tem mais ouvinte? Deixa eu ver aqui. 8809-8989. Tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada da F5. Saudade aí do Fabão, viu, meu amigo? Pra botar o contraponto nesse bando de bolsominion. Tem que ter contraponto, tem que ter divergência de ideia mesmo. Não fica chato demais. Tem mais gente com a gente. Alô, boa tarde. Pior é você dar voto e ficar nesse 8 com Bolsonaro e Lula, velho. Pelo amor de Deus, a gente vai morrer e esses caras vão rindo da gente. Pois é, tá? Aí eu gosto disso aí. Exatamente. Assina Bolsonaro embaixo. e Lome, Assina pelo embaixo. amor de Deus. Tem vida fora desses dois aí, homem. Pelo amor de Jesus Cristo. Vamos lá, 8809-8989. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos dessa grande emissora. Anderson, é bom lembrar que, por exemplo, a Tereza Cristina, ela é política, tudo bem, mas ela é da bancada do agro. Então foi a bancada do agro que entende o que é de melhor para a categoria, para a área, foi quem indicou a Tereza Cristina, que, diga-se de passagem, foi um sucesso na pasta da agricultura, ok? Ficou bem claro que foi colocado aqui que não houve indicação política no Ministério de Bolsonaro originário. Depois ele teve que ceder e teve que negociar com o Centrão, que para mim foi a grande frustração. Tem gente com a gente. Alô, boa tarde. Dizer logo a vocês aqui, eu vou votar mais uma vez em Ciro Gomes. Pela 4ª vez seguida eu vou votar em Ciro Gomes. Tentando fugir aí dessa bolha. E Ciro Gomes vai ser candidato de novo? Ele Não, disse é que era a eterno última? candidato, né? Ele não disse que era a última? Quando chegar em 26 você vai ver. Olha, deixa eu trazer essa informação aqui na área policial. Caso Júlia. Polícia indicia mãe por homicídio doloso qualificado, viu? Polícia Civil concluiu na última quarta-feira o inquérito sobre o caso Júlia Cavalcante, aquela menina de 1 ano que foi assassinada no mês passado pela própria mãe, semana passada, né? Pela própria mãe dentro do berço aqui na capital. O delegado Diego Garcia indiciou a acusada, Eliane Nunes da Silva, por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Homicídio qualificado por motivo fútil e agravante por ter sido cometido contra menor. Agora caberá ao Ministério Público da Paraíba se manifestar sobre o caso. Eliane foi presa em flagrante logo após cometer o crime e ia até a central de polícia no bairro do Geisel para informar os agentes que tinha acabado de matar a garota. Aí a informação triste, trágica, né? Minha gente, vamos embora? Hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Boa tarde pra vocês, bom fim de semana, até segunda. Segunda-feira eu quero abrir o programa dando boa tarde. Comemorando. Comemorando. Flusão, né? Isso, claro. Somos todos fluminenses. Você também, Fábio? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina. Tá vendo que nem no esporte eu sou radical? Fluminense Fluminense que é arquirrival do Flamengo e eu tô torcendo pro Fluminense. E você, Fábio? É Brasil. Muito bem. Sou Brasil. Simbora. Muito bem, Fábio Augusto. Sou Brasil. Bora, Flusão! Bom fim de semana pra todos. Bom final de semana. semana. Beijo no coração. 3-0, anota aí. Não sei 3-0, 1-0 acho que tá bom demais. Só pra dizer aqui, rapaz... Só não pode ir pros pênaltis, né? Foi pro pênalti é fumo, meu irmão. Aquele goleiro ali tá louco, aquilo é um paredão. Só pra dizer aqui, rapaz, a briga tá grande, viu? A causa animal tá crescendo cada vez mais aqui. Você tá vendo? Áudio, né? A confusão entre rapaz, a confusão entre Fabíola Rezende e Guga. A confusão tá grande entre eles, viu? Por conta da causa animal. Troca de acusações. Né? Segundo até a gestora aqui, até quase veio via de fato sendo agredida por Guga também. Queima, Jesus. Tá doido, mano. Um abraço, minha gente. Bom fim de semana. Até segunda, se Deus permitir. Tchau, tchau.
Só para lembrar que tem 134 anos, comemoração dos 134 anos do Teatro Santa Rosa, comemoração e eventos gratuitos o final de semana todo. Tem balé clássico, cinema, música, dança, enfim, muita coisa bacana. Então vamos aproveitar aí o feriado. Quem não curte praia, tem Teatro Santa Rosa, 134 anos do nosso patrimônio. Um cheiro, minha gente. Fiquem junto dos que vocês amam. Bom final de semana. Beijo. Na sequência vem um Bambam, né? Rafael Bambam. Tarde Pop. Olha aí. Decorei desde aquele dia. Rafael Bambam. Showman, viu? Showman das tardes da Pop. Beijão, pessoal. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop.